Eu torço que você entenda que o racismo no Brasil é real, tá bom? Ele existe. E hoje nós vamos falar sobre racismo estrutural, algo que vem diante do que você imagina, tá bom? E foi programado para que o racismo acontecesse e existisse. Se você não entende ou você sabe sobre o assunto e quer assistir um pouquinho, continua comigo, tá? Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu me chamo Gedrian e você está no Espiritualidade Artesanal. Fica comigo, depois da vinheta vai ter um bate-papo bem legal. Eu tô aqui com o Paulo Gilson, grande brother, amigo, e o cara manja do assunto de hoje e ele vai dar uma palavra pra gente aí. PG, Paulo Gilson é PG? PG, e o racismo dentro das igrejas, como é que tu enxerga isso, cara? Fala, Gedrian, prazerzão estar aqui contigo no Espiritualidade Artesanal. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, pode contar aí com a nossa participação. Então, a gente vai bater um papo aí sobre racismo. Eu não sou especialista, mas eu sou negro. E isso é uma causa que eu sinto na pele e faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou. Antes da gente entrar, Gedrian, com relação ao racismo dentro da igreja, eu acho importante a gente fazer uma contextualização geral do que é o racismo e de como ele está presente estruturalmente na nossa sociedade. Aí eu trouxe alguns dados para você. Por exemplo, tu sabia que o Brasil foi o último país do continente a abolir a escravatura? Então, assim, nós estamos apenas há 132 anos da abolição. Só que dentro dessa abolição e dentro dessa lei áurea, ela foi uma lei que ela não foi programada, ela não veio acompanhada de outras leis para corroborarem essa abolição dos escravos, porque eles eram a única mão de obra que existia naquela época. Então, olha só, quando o Estado percebeu que não ia mais ter jeito, que eles iam perder aquela mão de obra, eles já começaram a preparar todo um cenário para que esses negros que iam ser libertos não pudessem ter chance. Essa é a verdade, é por isso que vem esse termo de racismo estrutural. Porque olha só, tu sabias que em 1834 teve um ato imperial que proibia os negros de estudar? Então olha lá, em 1834, um ato imperial que proibia os negros de estudar. Aí, em 1850, teve uma adição desse ato imperial que ele proibia os negros e os escravos, os negros não, os escravos, de comprarem terras. Aí, isso em 1850. Quando vem em 1888, vem a Lei Áurea. 1889, a proclamação da República. Então, quando vem a Lei Áurea, a gente tem aí uma massa de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas negras que são inseridas na sociedade, mas sem nenhuma estrutura, sem nenhuma lei que ajude a diminuir o abismo social que estava sendo feito desde quando começou o tráfico negreiro. Então, que foi construído todo um cenário onde foi inserido na sociedade essas pessoas, mas sem um preparo, sem preparo algum. Aí vamos lá, essas pessoas então chegam na sociedade e, para completar, sem terra, sem educação, sem moradia digna, né? Sem trabalho, porque eles eram escravos, então eles não tinham nem sequer habilidades para oferecer algum tipo de serviço. Então olha só o cenário no nosso país. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, que ele existe no nosso país, a gente está falando de uma coisa, por incrível que pareça que foi programada para ser desse jeito, foi estruturada. Aí olha só. Não foi de hoje, né? O negócio já vem. Não é de hoje. E ao mesmo tempo é recente. Sabe por quê?
Tu acreditas que em 1941, brother, é o ano que o meu pai nasceu. E em 1941 tem uma lei que diz que o nome da lei é a lei da vadiagem. Então, qualquer pessoa, essa tu deve ter estudado, qualquer pessoa que fosse pega na rua em ócio e ela não tivesse um emprego, ela poderia ficar até 3 meses de reclusão. Então, olha que coisa louca. Eu já estou em 1941, eu dei um salto de 1889, na Proclamação da República, para 1941. Então, sim, essa lei da vadiagem é uma lei que ela pega toda essa massa. Quem é essa massa que não tinha emprego, que não tinha casa? Eram os escravos. E os escravos eram de que cor de pele? Negros. Então, cara, é um negócio que está nas entranhas do nosso país. O racismo... Uma lei que realmente ela mascarada, mas era feita para pegar a galera da cor negra, mano, né? Exatamente. Isso eu tô falando de 1941, cara. E aí, 1950, se eu não me engano, 52, vem a lei do capoeira. Sabe o que significava essa lei do capoeira? Não. A lei do capoeira era uma lei que proibia os negros de jogarem capoeira. Só que o que está por trás dessa lei? Está por trás dessa lei a aglomeração de negros. O que eles não queriam? Que os negros se juntassem em lugares públicos. Então, Gedrin, a gente olha que nós estamos aí há 132 anos da abolição da escravatura, mas foi uma coisa que foi programada para dar errado. Foi um negócio que não teve nada, não tiveram leis complementares à Lei Áurea para ter a inserção dessas pessoas no contexto humano e no contexto da sociedade. Então a gente tem aí essa massa de pessoas que não tinham onde morar, e é aí que surgem as favelas, porque qual era o lugar, e aí a gente está falando especificamente ali da região sudeste, né? Minas, São Paulo e tal, e especificamente aí os caras tinham as fazendas, e aonde é que ninguém queria morar? Nos morros, porque tu morar num aclive é um negócio absurdamente ruim. Então é aí que surgem as favelas, porque aí nas praias estavam os ricos, os senhores, nas fazendas, e é onde ninguém queria morar, nas favelas, e é aí que surgem as favelas. Então, quando a gente fala desse racismo no nosso país como um racismo estrutural, ou que alguns chamam também de racismo institucional, eu estou falando contigo, Gedrin, de um racismo que ele, inclusive, naquela época tinha uma comprovação científica, cara, porque a nossa colonização europeia dizia que apenas o europeu tinha capacidade de se desenvolver intelectualmente, e eles alegavam que negros e índios não tinham intelecto suficiente para liderar, ou para pensar, para nem liderar, para fazer nada, nem para ter um trabalho como ferreiro, sapateiro, porque eles eram animais, eram considerados animais. E às vezes a gente fala de racismo e a gente esquece que racismo está diretamente ligado à escravidão. E escravizar está diretamente ligado à violência e tortura. Então, quando eu digo assim, cara, eu sou contra o racismo, eu estou te dizendo que eu sou contra a violência e tortura, porque é isso que o racismo significa. É isso que a escravidão significa. Significa violência e tortura. Então, diante desse panorama, quando a gente olha hoje em 2020 e aí a gente para conversar, será que existe racismo consciente ou inconsciente na igreja? Eu preciso te dar esse background, esse background. Primeiro, o racismo existe, cara. Não. Hoje. Segura um pouquinho. Ele existe, concordo contigo e te chamei até aqui por isso. E o episódio de hoje vai parar por aqui e a gente volta a falar ainda sobre esse tema no próximo episódio, tá bom? Valeu. Beleza, Gedrin. Valeu, irmão. Obrigado pelo convite. E vamos pro próximo episódio em breve. Valeu.
E aí, gostou da conversa? Gostou do bate-papo? Então, não esquece, assina o canal, tá bom? Vai ter uma parte 2 e talvez uma parte 3 no futuro, depende muito de vocês. Se estiverem curtindo o vídeo, deixa o like, gostou, se inscreve no canal e vamos ter mais esse bate-papo. Deixa também nos comentários o que você achou, tá? Suas opiniões, o que você acha que poderia ter acrescido ou somado no assunto, tá? Então, sinta-se abraçado e até mais!